Os Estados Unidos. A Suprema Corte emite uma ordem inequívoca e o presidente a desafia. Acho que todo mundo concorda ou certamente é uma definição que eu abraçaria. Isso seria uma crise constitucional. Então esse é Jeffrey Rosen, do Centro Nacional de Constituição, pesando sobre, neste debate, como quando os Estados Unidos chegam ao ponto de uma crise constitucional real. É uma frase que alguns em Washington e além gostam de jogar em meio a uma série de desafios legais ao novo governo. Ajudando, se nós agora está a pessoa à frente da maioria dessas brigas legais, o Procurador-Geral Pam Bondi. Bem-vindo ao Fox News Domingo. Obrigado. Estou tão feliz por estar aqui com você. Fico feliz em ter você. Então, vamos começar por aí. Existe algum cenário em que o presidente recebe uma ordem ou um julgamento final da Suprema Corte em que ele não concorda e não cumpre? O presidente vai cumprir a lei. Ele foi esmagadoramente eleito por uma esmagadora maioria dos cidadãos dos Estados Unidos para ser nosso comandante em chefe. E é isso que ele está fazendo. Shannon, desde janeiro, tivemos mais de 170 processos movidos contra nós. Essa deve ser a crise constitucional ali mesmo. 50 injunções estão aparecendo todos os dias tentando controlar seu poder executivo, tentando controlar onde ele acredita que nossos dólares de impostos devem ser alocados. É isso que o povo americano quer, o que o presidente Trump fez campanha e o que ele ganhou. What President Trump campaigned on and what he won on. And he's implementing that agenda at a velocidade rápida. Nenhum de nós pode acompanhá-los todos os dias. E assim estamos indo depois de todos esses processos. Estamos defendendo todos eles. Acabamos de ter uma ótima vitória e continuaremos lutando. Você fez, sexta-noite, 5-4 na Suprema Corte. Você obteve uma vitória em relação aos cortes do Departamento de Educação. Mas o tribunal foi contra você sobre questões de ajuda externa sendo paga. Como você acha que essas questões de poder executivo, quando chegarem ao tribunal, em última análise, por mérito, irão? Porque você sabe que o tribunal disse aos executivos não quando se trata de coisas como empréstimos estudantis ou compromissos de recesso. Claro, eu acho que teremos muito sucesso em tudo isso. Então, o que você acabou de criar, o DEI, que era o Departamento de Educação. Então, representamos todas as várias agências. E todos esses 170 processos têm a ver com todas as agências em geral. Este em particular, no entanto, foi muito importante porque o tribunal disse que o presidente Trump pode controlar para onde nossos dólares de impostos vão e pelo que eles são alocados. E não precisamos gastá-los em DEI, e é isso que estava acontecendo. Portanto, as ramificações disso são enormes para o nosso país, e isso afeta todas as agências. Para dar um exemplo de caso, Departamento de Defesa. Por isso, tivemos sua prontidão militar, e essa é uma das principais agendas do presidente, assim como Pat Uxet. Então, no Tribunal Distrital, um Tribunal Distrital em Depois de Cristo, governou contra nós sobre prontidão militar, significando a disforia de gênero governou contra nós. Apelamos isso ao Tribunal do Circuito e vencemos. No segundo que vencemos, em poucos minutos, Shannon, na Califórnia, eles entraram com uma ação idêntica e perdemos. Então é isso que estamos enfrentando. É basicamente um jogo de vaca mole com esses juízes do Tribunal Distrital em todo o país que tem uma tremenda quantidade de poder. Eles acreditam que sim. Mas é por isso que estamos apelando todos esses casos, é claro, até a Suprema Corte. Sim, eles estão muito ocupados. Você tem várias coisas que estão lá agora. Então, enquanto você venceu na noite de sexta-feira, um juiz da corte de primeira noite na noite de sexta-feira decidiu contra você com relação. E vou ler isso porque quero ter certeza de que acertou o nome dele. Kilmar Armando Obrego Garcia. Quem é alguém que mora em Maryland? Ele estava sob uma ordem para não ser deportado por causa de medos ou perigo de que ele pudesse voltar a El Salvador. O governo admitiu que houve um erro em deportá-lo. Mas este juiz disse que você prazo à meia-noite de segunda-feira para recuperá-lo de El Salvador. Houve alegações de que ele é um membro de gangue, de que está envolvido no tráfico de pessoas. Foi isso que o juiz disse. Isso é apenas uma conversa, na minha opinião. Não recebi nenhuma evidência. Em um tribunal, quando alguém é acusado de serem membros de uma organização tão violenta e predatória, ela vem na forma de uma acusação, uma queixa, um processo criminal que tem um processo robusto, para que possamos avaliar os fatos. Então, seria útil fazer seu caso, não apenas ao tribunal, mas no Tribunal de Opinião Pública mostrar o que você explica essas alegações E para contra explicar a ele. você, o ICE testemunhou, membros do ICE, que ele é um membro da gangue MS-13. E a defesa, seus advogados, argumentaram, bem, ele deveria estar aqui porque estava estudando para ser um eletricista. Deixe-me fazer uma comparação. Eu estava em nosso estado natal, na Flórida, nesta semana, onde prendemos 3 membros de gangues MS-13. Esses 3, foi um caso frio. Violentamente esfaqueando um indivíduo mais de 100 vezes como parte de sua iniciação de gangues. Foi presa em Fort Lauderdale.
Um foi preso. Ele fugiu para Minnesota. Excelente trabalho policial, FBI, todas as agências juntas. A patrulha da fronteira até o pegou. Um lá, e depois o outro, pronto para isso. Era um cabide de drywall nas aldeias da Flórida. Head drywall. Portanto, o argumento de que, como essas pessoas estão vivendo entre nós, esses estrangeiros ilegais de El Salvador significa que não fazem parte de uma gangue. É assim que eles estão escondidos. É assim que eles estão tendo sucesso. Na semana passada, todos os dias correm juntos. Na semana passada, estávamos em meia hora daqui, de onde estamos sentados agora. E prendeu outro membro de gangue extremamente violento. Ele era o líder da Costa Leste, um dos 3 principais líderes em todo o nosso país. E esse cara estava morando na Virgínia em um bairro agradável. Havia grinaldas na porta. Havia bicicletas infantis fora da casa de seu vizinho. Isso é tão assustador. E é assim que eles se isolam. Então, temos que confiar no que o gelo diz. Temos que confiar no que diz a segurança interna. Eles são nossos clientes. E acredito firmemente no trabalho que eles estão fazendo. E vamos tornar a América segura novamente. Essa foi a diretiva do presidente Trump a todos nós. Então, o Brian Garcia, no entanto, não foi acusado de nenhuma dessas coisas, facadas, assassinatos. Ele nunca foi acusado ou condenado por nada. Então, há uma oportunidade perdida lá para o governo com essa ordem para trazê-lo de volta. Mesmo se você pudesse, se o fizesse, ele então enfrentaria acusações aqui. E nossas prisões estão cheias de pessoas. Queremos enviar essas pessoas para fora do nosso país quando possível. Quando temos acusações de assassinato violento, vamos manter os que estão aqui. Vamos mantê-los aqui. Nós vamos cobrá-los. Nós vamos professá-los. Aquele na Flórida que acabei de mencionar, tivemos as famílias da vítima no tribunal conosco. E isso lhes dá fechamento. Mas a melhor coisa a fazer é tirar essas pessoas do nosso país. E quando o primeiro avião saiu e pousou em El Salvador, havia 261 motivos pelos quais os americanos eram mais seguros. Temos que cuidar da segurança de nosso país, em primeiro lugar, e essa é a diretiva de Donald Trump e continuaremos fazendo isso. Existe uma razão pela qual o advogado que argumentou neste caso na sexta-feira foi realizado em suspensão? É porque você não acha que ele zelosamente defendeu o suficiente? Ele cuidou do caso. Quero dizer, ele teve que admitir. Como foi feito nessa suplicação, o governo cometeu um erro ao deportar esse cara. Então é um assunto pendente agora. Ele foi colocado em licença administrativa por Todd Blanche no sábado. E eu disse firmemente no primeiro dia, emiti um memorando que você deve defender vigorosamente em nome dos Estados Unidos. Nosso cliente nesse assunto era a segurança nacional. É a segurança nacional. Ele não discutiu. Ele não deveria ter assumido o caso. Ele não deveria ter discutido se era isso que ele ia fazer. Ele está de licença administrativa agora. Mas sim, você precisa argumentar vigorosamente em nome do seu cliente. Como advogados, sabemos disso. Isso seria um advogado de defesa entrando, conceber algo em uma questão criminal. Isso nunca aconteceria neste país. Então ele está de licença administrativa agora e veremos o que acontece. Ok, eu quero tentar chegar a outros casos. A pena de morte nesta semana. Você anunciou que deseja que a promotoria procure isso com Luigi Mangione, acusada de matar o CEO da United Healthcare, Brian Thompson, no meio da cidade de Manhattan. O político reagiu a isso com essa linha. Como Trump perde o general Zé. Eu estava em um aeroporto há algumas semanas com uma jovem que tinha um moletom com o rosto nele. E ele foi retratado como um ícone religioso. Qual é a sua opinião sobre como a geração mais jovem o vê como um herói folclórico e uma avaliação do político de que isso pode custar politicamente? Shannon, a diretiva do presidente foi muito clara. Devemos buscar a pena de morte quando possível. E, você sabe, não havia sido feito há 4 anos. Se houvesse, eu era um promotor do Capitólio. Tentei casos de pena de morte ao longo da minha carreira. Se já houve um caso de morte, este é um. Esse cara é acusado de caçar um CEO, pai de 2 filhos, um homem casado, caçando-o e executando-o. Sim, sinto que esses jovens se perderam. Eu estava recebendo ameaças de morte por procurar a pena de morte em alguém que é acusado de execução de um CEO. Vamos continuar fazendo a coisa certa. Não seremos impedidos por motivos políticos. Você sabe, eu já vi um manifestante andando pela rua aqui, Luigi grátis. Quero dizer, esse cara é acusado de um crime violento. E vamos buscar a pena de morte sempre que possível. Ok, outra manchete. A conversa sobre o presidente Trump buscando um 3º mandato. Ele disse, citação, existem métodos. Este é apenas um de seus trolls épicos, ou você acredita que é um método a quem de alterar a Constituição pela qual ele poderia procurar um 3º mandato? O presidente Trump cumpriu um mandato completo. Ele está em seu 2º mandato completo. Ele é um homem muito inteligente. E eu gostaria que pudéssemos tê-lo por 20 anos como presidente. Mas acho que ele terá terminado provavelmente após esse período. Provavelmente. Bem, a Constituição. Teríamos que olhar para a Constituição. Seria um elevador pesado. E se você recebe 2/3 do Senado e da Câmara para acompanhar você?
mas é a concessão de que essa é realmente a única maneira de fazê-lo. Seria um elevador pesado. Ok, Procurador-Geral, agradecemos. Thank you. I'm Steve Ducey. I'm Brian Kilmeade. And I'm Ainsley Earhart. And click here to subscribe to the Fox News YouTube page to catch our hottest interviews and most compelling analysis.